E aí pessoal, tudo bem? Hoje é mais uma aula do canal Viagem nessa História. Hoje nós vamos falar de Egito Antigo, tá? O Egito ele é uma civilização hidráulica, ou seja, ele é uma civilização que se construiu à beira dos grandes rios. Qual o grande rio? O Rio Nilo, tá? O Rio Nilo então vai dar a base da agricultura do Egito a partir das enchentes do rio. O rio tem uma enchente suave, como a gente viu na aula passada, e ele fertiliza as terras de uma forma bem suave. Então o rio enche, fertiliza as terras e depois volta para o seu leito. As obras hidráulicas vão ser feitas a partir de canais e diques, tanto que vai ser uma civilização hidráulica porque faz essas obras hidráulicas. Vão ser politeístas, acreditam em vários deuses, e os deuses vão estar no cotidiano da população, porque o rio vai ser o deus Osíris, a terra vai ser a deusa Ísis, tá? O deserto vai ser o deus Sete, que vai matar o deus Osíris na época de seca. Osíris vai ressurgir, que ele vai ser o deus do renascimento, na época de enchentes. Então o cotidiano está misturado ao mundo divino, né? Então cada vez que tem uma enchente, eles acreditam que é Osíris voltando da terra dos mortos. Cada vez que tu tens uma seca, eles acreditam que é Sete matando Osíris, né? Cada vez que eles veem a agricultura, eles veem a fertilidade da deusa Ísis. Cada vez que tu tens uma morte, eles veem um embalsamento, a mumificação feita pelo deus Anubis. Então o cotidiano normal do cidadão e o mundo divino estão entrelaçados. O líder é o faraó. O faraó, para ser rei, ele é um rei a mais, ele é a personificação do deus Amon-Ra, tá? Ele ao mesmo tempo é deus e rei, tá? Até para tu teres o herdeiro do trono subindo ao trono quando o faraó morre, tem que ter o sacerdote de Amon-Ra fazendo a mudança do deus do faraó morto para o rei herdeiro do trono, tá? A localização, o Egito então ele fica no norte da África. A África é o continente, o Rio Nilo fica aqui, tá? O Egito ele vai ser dividido inicialmente em dois: o Baixo Egito e o Alto Egito. O Alto Egito na região montanhosa, o Baixo Egito na região de planície que liga com o mar. Os períodos da história egípcia. O Antigo Império vai dessas datas aqui, ele tem esse período. É o período de unificação do Reino do Norte, o Baixo Egito que nós vemos, da região de planície, e o Reino do Sul, o Alto Egito de região montanhosa. O faraó que faz essa unificação é Menes. O poder vai ser centralizado na cidade de Mênfis e vai ser chamado de Império Menfita. O Médio Império, durante esse período aqui, a centralização do poder vai ser na cidade de Tebas, vai ser o primeiro Império Tebano, e a centralização, e vai terminar com a conquista dos Íxios. Mas antes dos Íxios dominarem, tu vai ter uma expansão para a Núbia. A Núbia é uma região do Sudão que fica ao sul do Egito. O novo império vai ser de 1580 a 1885 a.C., vai ser caracterizado pela expulsão dos Íxios, reunificação do Egito, que foi dividido em outras regiões pelos Íxios, agora vai voltar tudo a ser Egito. O poder vai ser novamente centralizado na cidade de Tebas, vai ser o segundo Império Tebano, e o fim desse novo império vai ocorrer com a dominação líbia e a divisão do império em novas regiões. O período tardio é o período de dominação de faraós, ou seja, a cultura egípcia, mas os faraós são de origem estrangeira. Quais estrangeiros? Os núbios, aquele que nós falamos do sul do Egito, né? Da região do Sudão, e os persas. Inicialmente os núbios, os faraós núbios vão reorganizar o território e vai ter um período de esplendor. Vai ter muitos conflitos externos e vai acabar esse período com a dominação macedônia. Os faraós macedônios vão ser dominados depois pelos faraós vão ser dominados pelos romanos, tá? Por exemplo, Cleópatra é de uma dinastia macedônica, tá? Ela é chamada de dinastia ptolomaica porque o Ptolomeu, que era general do Alexandre o Grande, é que vai se tornar faraó. Durante o Império Núbio, o domínio núbio, é que nós vamos ter o período de dominação caracterizado por faraós negros, que a gente diz que é o período dos faraós negros.
Qual é o problema dessa nomenclatura, né? Essa nomenclatura vem da ideia de que os egípcios não eram negros. Os egípcios são de várias etnias, vários grupos que se formaram durante o Neolítico naquela região do Nilo. E os egípcios vão ter sim pele escura, só que vão ter traços um pouco mais finos do que o do resto da África. Vão ter rostos compridos, narizes um pouco mais fino, que é também de alguns grupos étnicos da África. A gente tem que lembrar que nessa época não existe o racismo, a ideia de que existem raças diferentes. São apenas etnias diferentes, né? E a escravidão nessa época é por guerra. O escravo é prisioneiro de guerra, não por tipo de pele ou tipo de forma de nariz, de cabelo. Os egípcios vão ter cabelo crespo sim, vão ter pele escura, não necessariamente a escura como a da Núbia do Sudão, né? Mais escura sim. E isso é um preconceito que os arqueólogos europeus tiveram na época do século XIX, quando fizeram escavações e descobriram todas as tecnologias que os egípcios tinham, que é uma tecnologia muito avançada na medicina, na ciência, na anatomia, na astronomia, e que vai dizer, como a época do século XIX dizia que os negros eram sub-raça, né? E uma sociedade de negros nunca seria desenvolvida, como é que tu tem a prova física de que o Egito se desenvolveu, foi altamente tecnológico para sua época, foi assim, com progresso tão grande e era formado por pessoas de pele escura, né? Não necessariamente de pele tão escura contra a da Núbia, mas sim pessoas de cabelo crespo, de pele escura, de origem africana. Esse é o problema, né? A construção da briga se os egípcios eram negros ou não. Os egípcios são um povo africano sim, e os povos africanos desenvolvem grandes civilizações sim, tá? A escrita egípcia é dividida em 3: hieroglífica para as questões religiosas, sempre com símbolos representando palavras. O nosso símbolo, nosso desenho representa um som. Cada letra representa um som. Para eles, o desenho já representa a palavra inteira. Hieroglífica para assuntos religiosos, hierática para textos de literatura, jurídicos e administrativos, demótica mais simples do que hieroglífica. Hierática, desculpa. Hierática mais simples do que hieroglífica. Aqui é um exemplo. Olha como é refinado o desenho da hieroglífica, como é mais simples o desenho da hierática, e como o da demótica fica mais simples ainda. Aqui, hieroglífica, hierática, demótica. A sociedade, o faraó está no topo, os sacerdotes e os nobres vêm em seguida, os soldados, os escribas, que são aqueles que fazem os textos, que são letrados. Grande parte da população não é letrada. Essa parte aqui para cima, os soldados não são alfabetizados, mas essa parte de nobres e sacerdotes e faraó sim. Os escribas, então, sabem ler e escrever. Os comerciantes, a gente já não tem a maioria. Os artesãos é o grupo mais abaixo, os camponeses e os escravos por guerra, como nós vimos. Os deuses, então, egípcios, tu tens aqui Osíris, Ísis. Nós dizemos que os egípcios têm deuses zoantropomorfismo. Zoo significa animal, antropo, homem, e morfismo, forma. Então ele une forma de animal com forma humana, ok? Nós temos Osíris, deus da vida e da morte, Ísis, deusa da maternidade e da fertilidade, Horus, deus da proteção e da guerra, Tote, da sabedoria, Ra, deus do sol, Sete, deus do deserto, da tempestade e do caos, Amun, deus dos ventos e rei dos deuses, Ptah, deus da criação, Ator, deusa do amor, da beleza e da música, Sekhmet, deus do fogo, da guerra e da medicina, Anubis, protetor dos mortos e do embalsamento, né, a mumificação, e Maat, deusa da verdade, da justiça, da ordem e da retidão. Vocês podem ver que são vários deuses, né? Nós temos o mito de Sete, aquele de Osíris e Ísis. Foi o mito que eu contei para vocês do próprio rio. Eles são personificações, né? São deuses que têm a sua forma no deserto, no Sete, no rio, o Osíris, e na terra, à volta do rio, a terra fértil,
a Ísis, tá? Nós temos o Anubis, então, embalsamando os restos mortais de Osíris, mumificando Osíris, por isso que ele é verde, tá? E aí dando origem a ressurreição de Osíris e a ideia de vida após a morte. Então, os egípcios criam múmias porque eles acreditam que eles vão ser julgados por Maat e por Osíris e vão ter o seu coração pesado e vão, caso passem no julgamento, sejam aprovados, eles vão ter a vida retornada para o corpo, tá? Aqui nós temos o ritual de mumificação, que é a retirada dos órgãos internos por um mínimo possível de cortes que nós vamos ter, né? Pra quê? Pra que tu não estrague o corpo, né? Então tu vais retirar por um corte os órgãos da caixa torácica e os órgãos da parte do ventre, tá? Vais retirar o cérebro pelo nariz, vais enfiar alguma coisa de metal, quebrar aqui, sacudir lá dentro para cortar o cérebro e depois puxar com um gancho, refazer as narinas, né, costurar as narinas para ficar direitinho. Vais colocar sal dentro, sal no crânio para evitar o apodrecimento, lembrando que o sal resseca, desidrata, né? E vais embeber o corpo em óleo. Por quê? Porque tu desidratou o corpo com sal. Agora tu vais encher ele de óleo perfumado, que a gente chama de óleo de mirra, né? E vais colocar as ataduras para que ele fique cheio de óleo. As ataduras têm os olhos. Vais encher ele com amuletos para uma boa viagem no submundo, né? Para que ele seja julgado. Vais preservar o coração e o fígado, tá? O fígado porque ele tem a capacidade de se regenerar. Nós sabemos hoje que o fígado se regenera. Como eles sabiam, nós não sabemos, tá? O coração vai ser pesado na balança de Maat e vai dizer se a pessoa vai retornar para a vida ou se a alma da pessoa vai ser comida por um crocodilo mágico, tá? Aqui alguns monumentos: a Esfinge, o templo de Karnak, monumentos ao faraó e as 3 pirâmides, as 3 maiores pirâmides. As pirâmides são túmulos egípcios, tá? São para guardar as riquezas do faraó para a vida após a morte e o corpo do faraó também. A ideia é tu retornares para o teu próprio corpo, tá? É Quéops, Kéfrin e Miquerinos, as pirâmides. É o nome dos faraós que construíram elas. Quanto mais poderoso tu é o faraó, maior a pirâmide que tu faz. Amenófis vai ser um faraó que vai criar um monoteísmo no Egito, tá? O que é isso? Vão deixar de acreditar em vários deuses e acreditar em um só. A população vai ser obrigada a cultuar um deus só em vez dos vários deuses. Qual é o deus? Atum. Quem é o sacerdote desse deus? O próprio Amenófis. Amenófis vai trocar o seu nome para Akhenaton, tá? E vai se tornar o sacerdote do deus Atum. Por que ele faz essa mudança, essa reforma religiosa? Porque os sacerdotes tinham grande poder, principalmente naquela parte que eu disse para vocês, de que um faraó só é faraó depois que o sacerdote faz o ritual de passar a personificação do Deus, do pai para o filho que tá herdando o trono, né? Então os sacerdotes de Amon eram sacerdotes muito poderosos dentro da sociedade. E aí o Amenófis, ou Akhenaton, né? Akhenaton e Amenófis é o mesmo faraó, ele quer diminuir o poder desses sacerdotes. Só vai durar essa reforma o período de governo dele, do Akhenaton. Por quê? Porque ele vai morrer, o filho dele vai assumir muito jovem, com 15 anos, e para que não exista um golpe sobre o faraó, ele vai estipular que vai voltar o politeísmo, vai voltar o poder para os sacerdotes de Amon, e ele troca o nome de Tutankhaton para Tutankhamon. Tutankhamon é um dos faraós mais conhecidos porque o túmulo dele foi encontrado intacto. Vários túmulos foram arrombados por causa das riquezas que os faraós acreditavam que poderiam levar para a vida após a morte, né? E aí eles vão ser arrombados em busca de riquezas por saqueadores. O túmulo do Tutankhamon não, né? Ele vai trocar o finalzinho do nome dele de Aton, Tutankhaton, para Tutankhamon, o deus Amon. Ok, gente? Era isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.